Romanos capítulo 3. Nós vamos ver dos versos 21 ao 24. Romanos capítulo 3, versos 21 a 24. Diz a palavra do Senhor assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pai querido, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nas nossas vidas, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos, possa santificar a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra produza em nós tudo aquilo para o que o Senhor a designou nesta noite. Glorifica o Teu nome sobre nós. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Diga: o sangue e a cruz de Cristo. Duas chaves para a reforma que eu preciso. O sangue e a cruz de Cristo são duas chaves para a reforma que nós precisamos. O livro de Romanos, ele é uma síntese da perspectiva jurídica da salvação. Inclusive, ele é usado em muitos cursos de advocacia, para que se possa entender a dinâmica de condenação, justificação, preço da justificação, graça, cumprimento, pagamento. Então o livro de Romanos, ele fala da obra que Deus fez na nossa direção. Nós que éramos condenados, nós não éramos julgados, nós já éramos condenados. Por causa do pecado, nós já nascemos debaixo de juízo e condenados. Na volta do Messias, quando todos nós estivermos perante Ele, não haverá mais julgamento, haverá designação. Os salvos para o céu e aqueles que não se salvaram porque permaneceram condenados vão para o inferno. É assim que vai ser. Ninguém vai julgar, nós não vamos ter uma oportunidade de ser defendido, nós não vamos ter uma oportunidade de alguém chegar na presença de Deus e dizer assim: poxa, quebra o galho. Nós vamos recorrer à instância superior. Não é? Não vai haver isso. No dia do juízo, nós simplesmente receberemos a designação para o céu ou para o inferno. A nossa remissão, a nossa justificação, ela já foi preparada por Deus em Cristo, e ela se processa na nossa vida enquanto estamos aqui, na condição de velha natureza, homens e mulheres nascidos na semente do pecado. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Como é que começou essa história? Você acha que Deus fez o homem pecador? Quem acha? Quem acha que Deus fez o homem pecador? Hein? Não fez, claro que não. Deus vai fazer uma besteira dessa? Deus não faz bobagem. Deus fez o homem para dar certo. Deus fez o homem para viver plenamente na presença dEle. Deus fez o homem para viver em comunhão com Ele. Deus fez o homem que recebeu diretamente de Deus o sopro de vida dos lábios de Deus, foi formado pelas mãos de Deus,
E todos os dias ele aprendia diretamente de Deus. E por que Deus fez o homem? Para que o reino que estava nos céus pudesse se materializar na terra. Deus trouxe para o plano visível material o reino dos céus. Colocou aqui na terra alguém da terra, feito pelas mãos de Deus, para gerenciar esse reino, governar, uma espécie de rei debaixo do rei dos reis. Foi isso que Deus fez. E para que essa pessoa pudesse exercer governo, pudesse exercer gerenciamento, pudesse viver na dependência de Deus, Deus deu a esta pessoa uma certa autonomia, Deus deu a esta pessoa uma certa liberdade, Deus deu a esta pessoa o poder de tomar decisões. Porque quando nós perdemos o poder ou não temos o poder de tomar decisões, nós também nos inviabilizamos como governantes. Nós não temos como gerir se não tivermos o privilégio de decidir. É uma coisa inerente. Então Deus deu ao homem o privilégio, a oportunidade, a bênção de poder tomar decisões. Então Deus fez o homem também inteligente, porque é pela inteligência que nós temos competência para tomar decisões. Embora muitos de nós, sendo inteligentes, optamos para tomar decisões debaixo da ignorância. Isso é comum, por isso a gente faz tanta coisa errada. Mas Deus não previu isto para o homem. Deus previu o seguinte: vou fazer um ser com competência, com capacidade, feito à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, portanto nós não fomos qualquer coisa, e eu vou instruir esse homem todos os dias, na viração do dia, eu vou apacentar esse homem, eu vou discipular esse ser humano, e ele vai exercer um governo na terra, do mesmo jeito que eu quero que ele faça, porque eu estou no céu. Então ele queria um reflexo do céu na terra, e deu ao homem esse privilégio. Agora olha para a pessoa que está do seu lado assim: toda autonomia, todo governo tem um limite. Pergunta para a pessoa: por que limite? Para que botar limite? O limite não delimita só um território. O limite não delimita só uma área de influência. O limite não delimita só um espaço físico. O limite que nós precisamos no exercício da nossa autoridade como seres humanos na terra também serve para revelar o nosso caráter. Também serve para revelar o quanto nós estamos dispostos a obedecer para continuar usufruindo da autoridade que não é nossa, mas que alguém nos deu. O que nós vemos que o homem fez? Deus colocou um limite para o homem lá no paraíso. Qual foi o limite para o homem? Qual foi o limite para o homem? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele chamou o homem e fez uma reunião com ele. Isso aqui, Adão, é o seguinte: você pode comer de tudo que está aí. De todo fruto, você pode comer, animal pode comer, todo mundo pode comer. Mas tem uma coisa que você não vai fazer. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Cuidado quando Deus fala certamente. Eu posso falar certamente e está errado, mas quando Deus fala certamente, ele não está errado não. Ele diz, certamente vai morrer. Você vai morrer. Se comer vai morrer. E largou o homem. Porque o exercício da autoridade precisa de liberdade para acontecer. E o limite serve também para eu não sofrer com a vertigem da liberdade. Porque tem gente que tem a liberdade, quanto mais você dá, mais ela quer. É gente que nunca está satisfeita porque não se submete a limites. Está sempre querendo além daquilo que já tem por uma instituição. E o homem, na sua avidez, o homem, na sua perspectiva de inteligente, ele começou a dar ouvidos a vozes que não mereciam ser ouvidas. Hoje ainda é assim. Muitas vezes nós estamos transitando dentro de um manto que nos foi outorgado, não é nosso, não compramos. Alguém tinha e nos liberou, nos abriu um espaço, colocou um limite.
Mas por causa da nossa avidez de espaço e por causa da nossa incapacidade de se submeter a regras, nós corremos para cima daquilo que não é nosso. E vamos cobiçar aquilo que não deve ser cobiçado, e vamos desejar aquilo que não deve fazer parte do nosso cardápio, e por isso vamos deixar de cuidar daquilo que estava na nossa competência. Eva foi para lá e ouviu a voz do diabo. Disse, cada dia você vai morrer nada. Você vai morrer nada, Eva. Não vai morrer. Deus está falando isso, é por quê? Porque você vai ficar sabidona, cara. Você vai ficar PhD em fruto de árvore que não pode comer. Você vai ficar espertona, Eva. Presta atenção. Está faltando é isso. Deus não te deu, porque isso daqui é o que vai te introduzir no lugar de Deus. Você não está vendo que Deus está fazendo você de trouxa? Está querendo te usar? Você pode ir além, você pode ser mais, você pode conquistar mais, você pode comer mais. E Eva comeu. E o fruto não é ruim. O fruto não era ruim. Ela gostou e foi para Adão e falou, gatão, olha aqui, ó. Eu descobri um cardápio, cara. Show. Ele olhou para ela, olhou para o fruto, porque já conhecia, né? Porque tudo que é proibido chama o teu olhar, não chama? Você não chega, mas sabe que está ali, não sabe? Você pode lutar para não ir lá, mas você sabe que se for, entrou no território proibido. Sim ou não? Sabe? Você sabe, eu sei. Nós sabemos. Adão conhecia o fruto, ele não tinha comido ainda, mas conhecia. Porque essa autonomia que Deus dá para nós, essa avidez por conquista, ela também nos leva para conquistar conhecimento. A gente quer saber mais. Só que ao invés de Adão perguntar para Deus, ele foi ouvir Eva, que também por sua vez foi ouvir o diabo. Há coisas que Deus está disponível para nos ensinar. Adão não precisava da árvore do conhecimento do bem e do mal para ser sábio. Adão não precisava quebrar regras para se tornar o cara do paraíso. Ele já era, Deus já tinha colocado e disse, é de mim que você vai aprender. Você vai comer para manter vivo, mas o ensino é meu. Você não precisa subir nessa árvore para comer nada. Vai sentar comigo toda tarde e eu vou responder tudo o que você precisar. E vou te ensinar tudo o que você ainda não sabe. Esse é o propósito de Deus ainda hoje para nós. O problema é quando eu coloco o meu foco naquilo que Deus não me mandou fazer. Não é necessariamente mal, mas quando o meu foco vai para aquilo começa a ditar regras na minha vida. E muitos de nós estamos em ambiente bom, vivendo aliança boa com Deus, tendo uma família boa, mas os nossos olhos estão naquilo que Deus não recomendou para nós. E começamos a cogitar a capacidade, a possibilidade de provar daquilo que Deus disse que não é nosso. E aí você vê muita gente com história atravessada, tomando decisões erradas na vida, porque cogitou comer aquilo que Deus disse que não era para comer. E a gente come muita coisa que não é com a boca. A gente come com o coração, a gente come com o pensamento, a gente come com os olhos, a gente come com os ouvidos. E vamos nos intoxicando daquilo que Deus disse que não é nosso para comer. Essa essência do homem continuou. Por isso é que o texto de Romanos diz, olha, todo mundo pecou. Ninguém está livre disso. Não é se você pecou mais ou pecou menos. O problema é que todo mundo pecou. O homem então agora, depois de ter comido do fruto que não devia comer, ele fechou o relacionamento com Deus. Nós morremos, não é quando batemos os pés e ficamos durando no caixão. Nós morremos é quando somos desligados da fonte de vida eterna que é Deus. Amém, amados? Tem muita gente que está viva, correndo, pulando, vendendo, comprando, falando, batendo, brigando e apanhando, mas está morta. Está morta. Porque não está ligada a Deus, não depende de Deus, não se assenta com Deus, está comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, está andando na sua própria intelectualidade, no seu próprio potencial humano, naquilo que aprendeu, naquilo que entendeu que é sua base e não naquilo que Deus disse que é.
Tem muita gente assim. Deus então olhou para o homem e falou assim: não tem jeito. O homem é mau. E a descendência do homem é má. Eu não fiz para ser assim, mas o homem decidiu ser assim, porque eu dei a ele poder de decisão. As decisões que nós tomamos determinam o futuro que nós vamos viver e podem inclusive afetar gerações que vêm depois de nós. O pecado entrou na natureza humana e foi passando de geração em geração até chegar a mim e a você, e vai chegar também nos nossos filhos e netos, etc. Todos pecaram e destituídos estamos da graça de Deus. Deus então providencia a solução. Qual era a solução de Deus para nós? A definitiva, teve várias. Deus disse: olha, sem derramamento de sangue, em Hebreus, não há remissão de pecado. Por que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado? Porque o juízo de Deus em relação ao pecado é: pecou, morreu. E uma sentença só se cumpre quando o preço da sentença for pago. E o preço do pecado é a morte. Enquanto não se pagar pelo débito, você não liquida a fatura. Nós, seres humanos, temos uma fatura em aberto com Deus, chama-se o nosso pecado. E só podemos pagar isto com derramamento de sangue. Então, para eu ficar bem com Deus, eu tenho que morrer. Mas se eu morrer, Deus me perde. Então o que é que Deus fez? Mandou alguém no meu lugar. Ele vem fazendo isso desde o Antigo Testamento. Manda um boi, manda um cabrito, manda alguém para derramar sangue no meu lugar. E as religiões que não tem nada a ver com Deus fazem a mesma coisa, matando boi, cabrito, galinha para tomar o lugar da pessoa na presença de demônios. Mas Deus exigiu isso para ele. Quem inventou isso foi Deus, não foi o diabo. E com um propósito: derramar sangue inocente para remir o pecador condenado. Sem morte, ninguém está livre da condenação. É a mesma coisa que um sujeito foi condenado a 15 anos de prisão. E ele não cumpre os 15 anos de prisão. Ele não está livre da lei. Ou seja, a justiça não foi satisfeita, porque houve um delito, um julgamento, um juízo e decretada uma sentença. Enquanto a sentença não for cumprida, aquela pessoa não está isenta perante o tribunal que a julgou. E nenhum de nós tem competência para pagar essa dívida com Deus. Nenhum de nós tem. Aí você vai dizer: mas se eu me matar eu resolvo. Não, Deus já disse que não pode, porque os homicidas não entram no lugar não entram no céu. Então aquele que tira a própria vida também não tem espaço no céu. Por que Deus fez isso? Para nos ensinar que só tem um jeito. Ele continuará sendo aquele que vai nos sustentar no paraíso, aquele que vai nos introduzir no paraíso, como ele fez lá no Éden, ele vai fazer também nas mansões celestiais. Sem ele ninguém chega. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém volta para o Pai, vai ao Pai, se não for por mim. Eu sou o pagamento da tua dívida e ao mesmo tempo aquele que vai te introduzir na presença do Pai. Ô glória! Amém, amado? Nós temos que ter isso claro na nossa cabeça o tempo todo, porque há momentos na nossa vida que parece que a gente é coisa demais e Deus é coisa de menos. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Se eu não exercitar minha fé e não me quebrantar, esta verdade não se processa na minha vida. Não adianta eu saber que existe um delito, um juízo, uma condenação e uma forma de justificar. Se eu não entrar na justiça de Deus, a minha cultura não me leva para o céu. Amém, amados? Então nós vamos ter isso o tempo todo claro na nossa cabeça. Jesus Cristo é a provisão de Deus para resolver a minha vida de pecador. Amém, amado? E o que foi que Deus fez em Cristo? Aí nós temos duas figuras importantíssimas.
o sangue e a cruz. Por que precisou de sangue e cruz? Por causa de dois problemas que nós temos. Um é o pecado. O pecado é o ato que eu refaço. O pecado é o fato. O pecado é a realização de um delito diante de Deus. Dei um tapa no seu rosto, foi um pecado. Meu pecado é dar um tapa no seu rosto. Ok? O outro problema não é o pecado que eu faço. O outro problema, um pouquinho mais sério, é aquilo que me leva a pecar. É o poder que o pecado tem na minha vida. De mesmo eu não querendo pecar, eu peco. Paulo falou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? O que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ele está dizendo, olha, eu cometo pecado. Dentro de mim tem alguma coisa tão forte que me leva a fazer o pecado mesmo quando eu sei que eu não posso. Então existe o pecado, que é o ato que eu pratico, e o poder do pecado, que me leva a praticar aquele ato. É algo forte dentro de nós, inerente à nossa velha natureza, está na essência do velho homem. Por isso todos pecaram, porque todos nascemos com este poder para pecar, passado de Adão para nós. Por isso que em Adão todos pecaram, mas em Cristo Jesus todos somos justificados. Porque por causa do primeiro Adão o pecado entrou, mas por causa do segundo Adão a graça nos alcançou. Amém? A diferença do primeiro para o segundo é que para nascer o segundo tem que morrer o primeiro. Deus então providencia duas coisas, o sangue e a cruz. Para que serve o sangue? O sangue serve para nos cobrir. O sangue serve para esconder a mancha que está na nossa vida, que é o pecado que nós cometemos. Preste atenção. Quando nós cometemos um pecado, um carimbo com o nome do pecado, é como se fosse assim, para você entender. Está na nossa vida, na nossa imagem. Então no reino espiritual, vamos ser vistos como alguém que tem uma marca, uma mancha, que é o pecado que nós cometemos. Jesus então providencia o sangue. O sangue cobre o pecador. Aí quando Deus olha para mim e para você, Deus não vê mais aquela mancha, porque algo mais forte do que a mancha passou pela minha vida e me marcou com uma mancha muito maior e mais poderosa, que é a mancha do sangue de Jesus. Por isso diz a palavra que nós temos a marca da aliança. A marca da aliança é o sangue de Jesus sobre a minha vida e a tua. Amém, amado? E por que nós precisamos que o sangue nos cubra? Por três coisas. Primeiro, para Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Deus vê o pecado, ele não consegue, ele pecado, ele virou, acabou. Você para lá e Deus para cá. Quando o sangue cobre, o pecado deixa de existir, o muro de separação já não existe mais. Deus agora tem comunhão conosco. Então o pecado nos separa de Deus, mas o sangue satisfaz a justiça de Deus. Por isso é que nós não podemos, preste atenção, nós não podemos viver com pecado na nossa vida. Temos que ter fé suficiente para ir para Deus e confessar o nosso pecado, dizer, Pai, eu estou arrependido, me cobre com o teu sangue, meu Deus, eu não posso ficar separado do Senhor. Eu não sou mais o velho Adão, eu nasci de novo, eu tenho a fonte de vida, eu fui chamado para a vida eterna, eu não posso ter na minha vida alguma coisa que me corta da comunhão com o Senhor.
Aí eu me arrependo, me quebranto, peço perdão, o sangue me cobre e eu volto a ter comunhão com Deus. E eu alegro o coração de Deus, porque o que mais alegra o coração do pai é estar em comunhão com os filhos. Nada entristece mais um pai do que ele não poder ter comunhão com o filho. Segundo, o sangue é também para o benefício do homem. Porque o pecador separado de Deus, ele sabe que ele está afastado da graça. Ele sabe que está faltando alguma coisa na sua vida. A velha natureza está nutrida com o pecado, porque o pecado alimenta a nossa carne. E nós sabemos, quando a nossa carne está comendo da boa comida que é o pecado, nós ficamos cheios de problemas na nossa alma. Não existe um pecador inconfesso, pecador que não confessou pecado, que tenha paz no seu interior. Não existe. Ele sabe que pisou na bola, ele sabe que tem uma dívida espiritual, ele e ela sabem que estão desligados da santidade de Deus, principalmente se é crente, e se realmente um dia se converteu. Porque tem gente que é crente, converteu porcaria nenhuma, só está convencido que Deus é o melhor negócio, mas ainda não entrou no negócio de Deus. Então eu preciso do sangue para a minha consciência, eu preciso do sangue para ajustar a minha vida, o meu eixo na minha alma, porque o pecado desequilibra isso. E terceiro, precisa do sangue, porque da mesma forma que o pecado afasta os olhos de Deus da minha vida, o pecado atrai os olhos do diabo para a minha história. O pecado não alimenta só a minha carne, o pecado abre legalidades para Satanás me acusar diante de Deus. Quando o sangue me cobre, o diabo não tem mais argumentos jurídicos para me acusar diante de Deus. Ele só é acusador dos irmãos, na vida dos irmãos que tem pecado não confessado nem coberto pelo sangue do Cordeiro. E não é muito bom ter um acusador do timbre do diabo na nossa vida, não. Porque ele não tem nenhuma misericórdia. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Quem tem legalidade com o diabo está morrendo, sendo roubado e destruído. Então nós temos que resolver o nosso pecado com Deus. E como? Senhor, me cobre a minha vida. Estou arrependido, passa o teu sangue na minha vida, Senhor. Eu reconheço que se o teu sangue não estiver na minha vida, eu estou na mão do capeta. Preste atenção, tem muita gente na igreja que diz que está na mão de Deus, mas está na mão acusadora do diabo. E o diabo está o tempo todo com o dedo em riste. E quando há uma acusação, porque o pecado está, o braço de Deus está impedido de operar na nossa direção. Não é teologia barata, é Bíblia. Se não há comunhão, também não há provisão. Preste atenção no que Deus está falando. Só o sangue quebra o dedo do acusador na nossa vida. Quem não está debaixo do sangue porque não tem pecado confessado nem arrependido diante de Deus, está com o dedo do diabo em riste na tua vida o tempo todo. Te acusando, trazendo um peso na tua história, trazendo acusadores para você, trazendo pesos na tua alma, complicando a tua existência, roubando a tua paz, destruindo os teus sonhos, matando a esperança no teu coração. Diga em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro estará permanentemente na minha vida. Nada mais de pecado não confessado. Eu vou me arrepender e me quebrantar. E vou buscar a justiça de Deus. Amém, amados?
Amém, resolvemos o problema do pecado. Isso é muito importante, tirar o pecado da nossa vida. Mas Deus diz, olha, o pecado continua tendo poder na vida daquele que não cancelou a escravidão do pecado na sua vida. Se nós nascemos debaixo do poder do pecado, se ele entrou com o nosso nascimento, ele só vai sair com a nossa morte. O escravo deixa de ser propriedade daquele que o escravizava no dia que é liberto ou morre. No dia que o escravo morre, aquele que o escravizava perde todo o poder sobre a vida dele. Imagina um sujeito escravo e vivia à mercê do seu senhor, escravizado pelas vaidades do seu senhor, vivendo em função das debilidades do seu senhor, uma vida terrível, de dor, mas um dia essa pessoa morre. Aí o Senhor vai chegar para ele e vai dizer, me traz água. O que vai acontecer, irmão? O escravo morreu, o que o escravo vai fazer? Tem poder para reagir? Vai lá e mata fulano que me xingou, ele vai poder fazer isso? Vai lá e pega a mulher do outro, ele vai poder fazer isso? Vai lá e pega o marido da outra, ele vai poder fazer isso? Vai lá e fala uma mentira, ele vai poder fazer isso? Por quê? Por que ele não ouve mais a voz daquele que o oprimia? Porque ele morreu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu morreu, morreu. Quem morreu não está mais debaixo de jugo de ninguém, morreu. E qual foi o recurso que Deus fez para nós morrermos? Cruz do Calvário. Se com ele morremos, lá na cruz, também com ele ressuscitamos. Em Cristo Jesus, o Senhor resolveu 2 problemas para nós. Cobriu o nosso pecado e nos libertou do poder do pecado, fazendo-nos morrer em Cristo na cruz do Calvário. Mas como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também, em Cristo, ressuscitamos para novidade de vida, uma vida nova. Aquela nova criatura agora não está mais debaixo do poder do pecado. Ela agora está sujeita a Cristo, a sua palavra é o poder do seu Espírito Santo. Por isso em Gálatas você lê, vós que sois espirituais. Quem é espiritual ali na Bíblia? São aqueles que nasceram de novo, que sepultaram a velha natureza e decidem viver pela nova, se tornaram filhos e filhas do Deus Altíssimo. Vós que sois espirituais, andai pois no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Carne é velha natureza, nela habita o espírito morto do homem, separado de Deus, totalmente dissociado da glória e da graça do Deus eterno. Fomos a Cristo, tomamos posse da obra da cruz, nos vimos pecadores, nos arrependemos, o sangue nos cobre, o pecado é coberto e morremos, nascendo de novo, nova criatura. Já não há mais sobre a nossa vida o domínio do pecado. Vencemos o pecado não porque somos mais fortes do que ele, vencemos o pecado porque para ele morremos e ressuscitamos novidade de vida em Cristo Jesus. No primeiro Adão fomos gerados para o pecado e a perdição, mas no segundo Adão, que é Cristo, nós fomos
regenerados, nascidos de novo, para uma vida limpa na presença do Deus Todo-Poderoso. E se você realmente nasceu de novo, perdeu uma oportunidade de dar glória a Deus e um aplauso a esse Deus maravilhoso que te resgatou do império das trevas para o reino da sua luz. Você e eu não fizemos absolutamente nada, porque até para ter pecado perdoado, morrer para a velha natureza e nascer para o novo, nós precisamos de Deus. E Deus disse: ninguém tem competência para isso, eu vou fazer. É um ensino para mim e para você. Deus nos fez nascer de novo, numa nova dimensão, para um novo tempo. Então, pelo amor de Deus, não vá se desplugar de Deus novamente, como muitos têm se desplugado. Nascemos de novo, mas não perdemos autonomia. Nascemos de novo, mas continuamos com poder de decisão. Nascemos de novo, mas não emburrecemos. Nós temos que aprender também com os nossos erros. Se a vida de pecador não me ensinou a não ser pecador, então misericórdia, eu vou aprender como? Sabe por que não se aprende? Porque o pecado ainda é satisfação para muitas pessoas. Porque pecar ainda dá muita alegria para muita gente. Pecar ainda é compensação para muita gente viver ajustado nesse mundo perdido, se identificando mais com o pecado e o mundo do que com o Senhor e a sua glória. E depois, como todo pecador inconfesso faz, vai transferir suas culpas para os outros. Problema é da igreja, problema é do irmão, problema é da mulher, problema é do marido, problema é da falta de dinheiro, problema é da política, o problema é por causa disso, daquilo. Não, o problema é meu e seu. A graça está liberada para quem crê e decidir, tomar a decisão correta de viver na graça. O problema é que nós temos a graça, mas a nossa cabecinha de inteligente nos faz viver em desgraça, optando pelo pecado e por uma vida afastada do perfil de Deus. Deus está chamando a igreja para o ponto de equilíbrio. Hoje é dia de ceia, e Jesus falou: todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão ter na memória a morte que eu fiz por vocês. Quando nós estivermos ceando hoje, nós vamos estar dizendo: Deus, eu reconheço o valor do sangue e o valor da cruz do Senhor. Eu reconheço que meu pecado foi coberto e que a velha natureza morreu para o pecado não ter mais poder sobre a minha vida. Quem morreu para o pecado e nasceu para a graça só se submete ao pecado se quiser. Porque se eu entender que o meu pecado, que eu chamo de pecadinho e bobagem, vai me levar para o inferno, quando o pecado se desenhar na minha vida e o dedo dele vir na minha direção para me mandar executar o que ele quer, eu vou me agarrar ao poste, eu vou me agarrar ao irmão, eu vou rolar no chão, eu vou comer capim, mas vou dizer: não faço, porque hoje eu sei que o céu é melhor do que o inferno, que a graça é melhor do que a morte, do que a vida é melhor do que o que eu estou perdendo. Mas só faz isso quem valoriza o que Deus fez. E se vê necessitado bastante para depender daquilo que Deus fez. O problema é que a gente sabe demais. E como Adão, fora do paraíso, achamos que podemos dar conta da história. Vamos orar. Você descobriu como é que você leva a sua vida, a sua família para o lugar da graça? Como é que você leva o seu casamento para o lugar da graça? Como é que você leva o seu ministério para o lugar da graça? Como é que você fecha a porta para o diabo não arrombar os teus territórios de família, casamento, ministério, finanças? Só o sangue nos guarda. Só o sangue. Até que as áreas da minha vida que me levam ao pecado sejam mortas, eu não posso abrir mão do sangue de jeito nenhum.
O tempo todo eu tenho que me quebrantar, pedir perdão e voltar, pedir perdão e voltar, me quebrantar, pedir perdão, pedir ajuda, quero mudança, vou mudar. Agora, enquanto eu começar a dar explicações para o meu pecado, enquanto eu começar a dar justificativas humanas para ser a boa bisca que eu sou, eu estou dizendo para Deus: fica com a tua graça, porque eu já resolvi a minha história, vou viver do meu jeito. Eu um dia fui para o Senhor e disse que eu sou teu, mas hoje eu estou me tomando do Senhor para mim mesmo. Entende isso? Hoje eu me tornei dono de mim mesmo. Me devolve para mim, o Senhor não tem nada na minha vida. Nossa história com Deus não começa porque Deus é bom. Nossa história com Deus começa porque Deus é misericordioso. É por misericórdia que nós podemos dizer: vamos para o céu. Ninguém vai para o céu porque é bonito, porque é bonzinho. Bondade humana não leva ninguém para a presença de Deus. Justiça de Deus coloca o pecador na presença do Eterno. Você não é pecador porque peca. Você peca e eu peco porque somos pecadores. A essência do pecado está em nós. Enquanto eu não decidir morrer para aquilo que me escraviza, eu vou viver grande parte da minha vida lutando para não pecar, para não pecar, para não pecar. Quando eu decidir morrer para isso, isso não vai mais prosperar na minha vida. Não vou dar mais ouvidos à voz deste pecado na minha história. Tua vida vai começar a mudar. Você vai deixar de gastar tanto tempo se arrependendo e vai começar a viver mais tempo desfrutando da graça. É decisão pessoal. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Ninguém vai te levar aos pés da cruz para reconhecer a obra de Cristo. Mas se você nunca for, nunca vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Você até vai pregar dele, como muita gente prega. Você até vai ensinar o que ele diz, como muita gente ensina. Você até vai exortar muita gente, como muita gente exorta. Mas você mesmo não vai viver o ensino, a pregação e a palavra que você conhece. Quebrantamento e arrependimento. Os dois degraus que me levam a morrer para o pecado e ter o pecado coberto na minha vida. O soberbo, altivo, vaidoso vai continuar vivendo para a velha natureza, porque estas coisas são obras da carne. Se o Espírito não gerar fruto em mim, eu não vou conseguir vencer o pecado. Vira e mexe, eu vou tropeçar no meu pecado e vou me ver afastado de Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvirmos palavras de vida do Senhor. O problema é que as palavras de vida primeiro nos matam e depois nos ressuscitam. Meu Deus, que hoje, aqui nessa reunião, o Senhor transforme um exército de mortos em ressuscitados. Que seja literalmente, ó Deus, um exército de ex-pecadores em muitas áreas, porque esses pecados já não terão mais poder sobre a nossa vida. Porque a tua palavra diz que se o Senhor nos libertar e a tua morte nos liberta, verdadeiramente nós seremos livres. Acolhe as orações sinceras daqueles que estão arrependidos, ó Deus.
daqueles e daquelas que estão com o coração contrito na tua presença, reconhecendo o quanto feriram ao Senhor, reconhecendo o risco que corriam de, em pensando ir para o céu, estavam se deslocando na direção do inferno. Porque o diabo nos engana, Senhor, assim como fez no paraíso. Ele nos engana, dizendo que podemos pecar, resistir ao Senhor, e ainda assim continuar na tua presença e no melhor lugar que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor fechou o paraíso para Adão, o Senhor pode fechar o reino dos céus para muitos de nós. Então, meu Pai, nessa noite, que a tua mão poderosa seja sobre cada um de nós, que a tua palavra possa produzir a vida do Cordeiro em nós, mas sobretudo, ó Deus, que pelo poder do teu Espírito Santo, a tua palavra possa gerar em nós uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, muda o nosso histórico, mudando a nossa essência. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, o pecado que nós estamos colocando diante do Senhor, e nos reabilita como homens e mulheres de Deus, para continuarmos fluindo na terra, podendo usar o teu nome, sendo denunciados pela marca da aliança, movidos pelo poder do teu Espírito, implantando o reino que não é nosso, mas é teu. Quanto a nós, os que vamos servir na mesa nessa noite, que a tua mão e o teu favor sejam conosco também, e que o teu fogo nos santifique nessa hora, livrando-nos, meu Deus, de todo o dedo acusador do diabo, para que, ó Deus, com um espírito aberto na tua presença, nós possamos servir à mesa do Senhor os nossos irmãos. Consagramos diante de ti o pão e o cálice, pedindo que tu ponhas as tuas mãos sobre eles, e que de um modo muito especial eles possam cumprir nessa noite o propósito para o que o Senhor designou o pão e o cálice. Que essa noite, meu Deus, ao cear, nós estejamos proclamando na terra um ato profético, de que reconhecemos a obra do Cordeiro, e debaixo dela nos colocamos. Faz assim, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.